Salve, salve navegantes, salve, salve estudantes, salve, salve galera do Primeirão. Primeiro de aço, primeiraço, alô meu muito boa noite para meu amigo Adailton, lá da cidade de Valença, valenciano. Alô você de São Pedro, alô galera também de Parmeira, alô Palmeira do Piauí. Alô você que nos assiste pela plataforma, pelo YouTube, vai mandando o comentário, fala no chat, comenta no chat, critica o professor, pergunta o professor, questiona o Newton Mar, fala com o Santiago, aos vivos aqui direto do estúdio número 6. A temática hoje é o que nós estamos vivendo aqui, olha. É um pouco do que você está tendo em sala, recebendo a aula, e é um pouquinho também dessa temática de globalização, de robotização e que provoca também, de certa forma, desemprego estrutural. Tudo isso está conectado. E essa aula de hoje, ela vai misturar um pouquinho de geografia, de sociologia, notadamente. E a da semana passada também nós misturamos geografia, sociologia e história. É vero, e história. A revolução digital, a automatização e robotização da produção e as novas relações e dinâmicas no mundo do trabalho. É nós hoje. É nós hoje. Aqui um pouquinho do canal Educação, já está ocorrendo essa revolução digital. Avaliar e problematizar os impactos científicos, econômicos, sociais e políticos da globalização nas sociedades contemporâneas, incluindo, claro, os impactos aqui para o Piauí. Então, um dos impactos aqui para o Piauí positivos é, por exemplo, a gente está podendo levar educação singrando pelas várzeas, pelas chapadas, pelos sertões do Piauí, porque as ondas do canal Educação praticamente não têm fronteiras. E nesse mundo globalizado, o ensino deixa de ser, e o conhecimento e a educação deixa de ser estrito ou restrito a uma pequena classe, e ele passa meio que se a mundializar, a popularizar aqueles que têm acesso às redes sociais. Então, uma das temáticas hoje é a globalization. Procurei essa imagem na internet, que aí, olha, massa, ficou chibata aí, ó. Dá para ver nós bem aqui no Piauí, ó. Dá para ver nós bem aqui no Piauí, ó. Ai, papai. É globalization. A globalização é um processo de integração social, olha aí nós fazendo uma integração com você, econômica e cultural, educacional também, entre as diferentes regiões do nosso globo, do nosso planeta. E essa imagem mostra um pouquinho dessas interações. Aí você deve saber que nós temos os satélites, que nós temos fibra ótica, que nós temos a telefonia celular, e tudo isso contribui para uma integração maior, de integração mais intensa, Mariana, de integração mais rápida, mais forte, entre as várias partes do globo. Tio, tem áreas do globo que ainda não chegou à globalização? Tem. Tem rincões, inclusive do Brasil, que se mantém, de certa forma, isolado do restante do mundo, até porque há interesses também nesse isolamento. Perfeito? Então, o mapazinho aí mostra o mundo integrado, já fruto dessa globalização. Estou trazendo um pouquinho para a década de 80 para cá, olha. Década de 80. As redes, a fibra ótica. Década de 80, uma aproximação entre a União Soviética, do Mikhail Gorbachev, esse que faleceu esse ano, e aí Ronald Reagan, presidente dos Estados Unidos. O globo, o mundo globalizado e o avanço da urbanização, da década de 70 para cá, mais ainda. O naufrágio, literalmente, do modelo socialista. Literalmente, a grande União Soviética vai se fragmentar, vai ruir. Aí você vê o globo e as várias marcas mundiais.
algumas dessas já estão saindo de moda, né? Porque nós já temos outras marcas mundiais. E aqui no Brasil, década de 80 para cá, nós tivemos uma efervescência cultural. Mas eu acho que a década de 80 é uma espécie de renascer da música tupiniquim, da música brasileira. Aqui tem o RPM, aqui está o Lulu Santos, vixe Maria. Aqui está o Cazuza, deixa eu ver mais. Aqui está o Renato Russo. Aí estão algumas bandas brasileiras, Ultraje a Rigor, grandes bandas brasileiras que algumas delas hoje ainda estão, claro, no cenário musical, artístico e cultural nacional. Vamos para um conceito primeiro? Globalização é um termo que foi elaborado na década de 80 para descrever o processo de intensificação da integração econômica, política e cultural internacional, que foi marcado pelos avanços nos sistemas de transporte e de comunicação. Como as coisas hoje são mais rápidas. Como parece que as distâncias são menores. Parece, viu? Parece. Porque os sistemas de transporte se tornaram mais rápidos e mais eficazes. Por se caracterizar como um fenômeno de escala mundial, global, alguns autores chamam de mundialização. É a mesma coisa. Globalização foi um processo de mundialização das redes, do comércio, dos transportes, de costumes. Meu amigo Nil, deixa R$ 1 aí na tela, por favor. Perfeito, galerinha. Perfeito, perfeito. Olha que a internet e o mundo digital têm contribuído sobremaneira para intensificar esse processo de globalização. Então, eu estou colocando assim, ó. A globalização provocou transformações mundiais, desde a Sibéria na Rússia até o Atacama no Chile, transformações, como, por exemplo, influências políticas, a democracia, por exemplo, chegando aos países do Oriente Médio, numa revolução digital, é um exemplo de uma influência política oriunda da globalização, com novas tecnologias, aí aqui é inenarráveis as novas tecnologias, com uma intensa troca de costumes, de hábitos, de mercadorias e de alimentos. E de alimentos. Só o sushi, que é vamos dizer, um hábito, é uma alimentação característica, vamos dizer assim, da Ásia, do Japão, e hoje, quase que em toda grande cidade brasileira, tem os sushi bars, tem os sushis, né? É uma intensa troca de costumes, de hábitos e de mercadorias. Com um mega avanço do sistema de comunicações. Hoje, praticamente em qualquer lugar do mundo, você tendo acesso a uma rede de telefonia, praticamente você consegue uma transmissão e se comunicar com o restante do mundo todinho online, né? Online, aos vivos. Claro, e passou a haver o consumo de bens globais. Olha aqueles desenhos
que nós tínhamos lá no Japão, aqueles desenhos de Haruto e etc. No mundo todo, isso influencia também o consumo de bens tentando reproduzir aquilo que tem no Japão. Notadamente, vão diminuir as barreiras comerciais, aqui é o neoliberalismo, vai haver uma intensificação da robotização, isso você vê principalmente nas indústrias, no processo fabril, e como você tem uma intensificação na robotização, há uma demissão maior, vai ser chamado de desemprego estrutural, e amplia-se o trabalho informal, que a gente tem como exemplo o Brasil hoje, né? Mariana, a gente tem como exemplo o Brasil hoje. Então tá aí o cenário da globalization. Globalização. Peguei essa imagem aí da internet, se você fosse há 30 anos atrás, eu vou botar aqui, ó. 30 aninhos atrás. Essas eram as principais empresas mundiais. Essas talvez fossem as maiores empresas mundiais. Mas veja como esse mundo globalizado, as coisas mudam. Como a mutação é muito rápida, né? Hoje, a Nokia já não é mais a potência que o era. A Marlboro, a Coca-Cola, a Gillette, todas essas que você está vendo aí, foram ultrapassadas pela Google, pela iPhone. Tá vendo aí? Teve um avanço, principalmente ultimamente, das de comunicações e de redes. O mundo globalizado, em um segundo conceito, ele vai permitir uma aproximação de pessoas ou um distanciamento físico de pessoas. Vai permitir uma aproximação de sociedades e de nações que se integram nos mais diversos segmentos, social, econômico, cultural, mas em especial essa interligação se dá no mundo globalizado, nos mercados de produção e de consumo. Então, principalmente no consumo de produtos mundializados, é um reflexo desse mundo globalizado. Beleza. Mariana está em que cidade? Alô, Mariana. Alô, Gabriel. Alô, galera de São Pedro. Cadê o Zé do Beijo lá de São Pedro, rapaz? Nil, deixa R$1 aí na tela, meu amigo Nil. Beleza. Beleza de Creuza. Olha, eu vou tentar fazer um histórico primeiro, para você ver que a globalização não é um fenômeno exclusivo nosso, porque em outros momentos se percebeu que havia uma espécie de mundo globalizado para eles daquela época. Então a primeira globalização foi na Roma antiga. Notadamente, Roma dominou a orla do mar Mediterrâneo. Todo o Mediterrâneo era romano, era o Mare Nostrum. Conteve a pirataria, havia o trâmite de mercadorias, de produtos que vinham do Oriente, de especiarias. Haviam trocas culturais. Olha o cristianismo, que nasceu na Ásia, no Oriente,
e vai se propagar principalmente no Ocidente, e depois com a Igreja Católica Apostólica Romana. Romana, olha aí. A força de Roma permitiu a dominação, mas também a integração de vários territórios, dominou e integrou ao domínio de Roma, e o latim praticamente era falado em quase que todo o império. É como se fosse mais ou menos uma associação hoje ao que a gente tem, por exemplo, do inglês, né, que é uma espécie de língua internacional. As tropas romanas, os legionários romanos serviam principalmente para garantir a segurança dentro de um vasto território em torno da orla do Mediterrâneo. Então, estou dando como exemplo, o cristianismo vai se propagar dentro do Império Romano e foi um dos elementos que se beneficiou dessa espécie de globalization primeiro, dessa espécie de globalização primeva, sob Roma. Quem tem boca, vai a Roma. Todos os caminhos levam a Roma. E olha aí, ó. Olha a quantidade de pessoas nessa pintura, conduzindo um carregamento de produtos e indo para Roma. Velho. Todos os caminhos levam a Roma. Olha aí, Roma se tornou o centro de um primeiro mundo globalizado. Dá para perceber produtos do norte da África, da Inglaterra, da Espanha, da Grécia, da Ásia, do Oriente, made in China. Olha a rota da China. Tudo ia para Roma, velho. Tudo afluía para Roma. Perfeito. Vou botar outro mapa, ó. Olha aí, ó, as famosas estradas romanas. É como se hoje fosse os meios de comunicação, é como se hoje fosse também os transportes mais eficazes. Quem tem boca, vai a Roma, ia mesmo. Olha as várias grandes estradas que foram construídas pelo Império Romano, que por ela você passava, além das tropas, mercadorias, especiarias, produtos, ideias, contestação. Ah, papai! Espetaculoso essa primeira globalization sob o comando de Roma. Sob o domínio de Roma. Uma segunda globalização, aí vai chegar até nós, olha. Uma segunda globalization foi as grandes navegações. Foi o processo das grandes navigations. E as grandes navegações vai intensificar um contato e um comércio entre Europa, Ásia, África e as Américas. E intensificar um comércio e um contato entre esses 4 continentes que eram díspares, né? Eram díspares. Escravos, manufaturas, produtos coloniais. Mas quem estava no centro de tudo? Os europeus. Então, a Europa vai ser colocada no centro do mapa durante as grandes navegações. O pioneiro, singraram por mares nunca dantes navegados, foi Portugal e a terra do gajo. Portugal foi o pioneiro nessa empreitada, o primeirinho. Aí eu estou colocando aqui. Essa expansão marítima comercial é também uma expansão das línguas. Olha aí nós falando o português. Olha os nossos países vizinhos falando o espanhol. Olha os Estados Unidos falando o inglês. E das culturas europeias. É um expansionismo deles. E o cristianismo também vai se beneficiar. Notadamente, nós vamos ter uma dilatação do cristianismo, que ele era predominantemente europeu. Ele era predominantemente europeu. Hoje ele tem na África, ele tem na Ásia, e o cristianismo predomina nas Américas. Aí eu coloquei novos hábitos, consumos, costumes, trocando de um lado para o outro. Por exemplo, nós consumimos o azeite de dendê, veio da África, e eles lá na África comem a tapioca, é da América, é troca de costumes. Mas, evidentemente, você vai ter o domínio e as disputas entre as potências europeias.
Notadamente, os países europeus queriam real, real e real acumular riquezas, acumulação primitiva de capitais. Por último, ouro, prata e diamantes passaram a ser riquezas que também afluíam para as potências europeias, haja vista que nós éramos submissos a eles. E você está vendo essa chargezinha? Pronto. Está começando a segunda globalização. É verdade. Daqui a pouco os índios começam a adquirir, a copiar, e eu, no processo de aculturação, utilizar práticas que eram características dos países europeus. Igualmente, os europeus vão também incorporar alguns elementos indígenas. Meu amigo Nil, deixa R$1 na tela aí, por favor, em italiano. Beleza, Nil? Beleza, Nil? Vou passar a imagem para você ver, vou passar o slide para você imagem sobre essa segunda globalização. Aí primeiro, uma charge, uma caricatura, um desenho, né? Relativo àquela ideia que havia de que a Terra era plana, olha aí, ó. E aí, pimenta do reino, cravo da Índia, cana, a cana de açúcar vem da Índia, o café vem da Arábia, laranja vem da Ásia, o fumo é do Brasil, milho, mandioca e cacau é da América, algodão é da América, rede de dormir, pau-brasil e batata é da América, tomate e pimentão é das Américas. É, velho. Há um contato com os mundos. Aí é Calicut, na Índia, onde havia pimenta, cravo, canela. E essa segunda globalization está aí chegando o catolicismo e o protestantismo. Claro que os índios aqui não tinham o costume de ir à missa, os índios não conheciam o cristianismo, ele está sendo propagado aí pelos portugueses. Nessa tela aqui você vê que os portugueses como se fosse o centro, os índios como se fossem inferiores, mais escuro, nas bordas. E essa fotografia mostra puritanos, protestantes de origem inglesa, indo fazer a colonização do território dos Estados Unidos. Eita, esse mapa é espetaculoso, viu, velho? Espetaculoso. Porque você está vendo aí onde é a origem de alguns produtos e como eles começam a perambular pelo mundão, né? Quando eles começam a se disseminar pelo mundo, né? O milho é americano. O milho é americano, igual a mandioca é americana. Tinha no Brasil, como tem na região das Antilhas. Hoje dos maiores produtores de milho, os Estados Unidos e o Brasil. Aí lá da Ásia você tem laranja, lima, limão, cana-de-açúcar, muitos dos cítricos disseminados pelo mundo durante as grandes navigations, mostrando essa primeira globalização gastronômica. Globalization gastronômica, mais ou menos. Uma terceira globalização, nós estamos chegando na nossa atual. Uma terceira foi
século XIX do imperialismo. Deixa eu colocar aqui, ó. Foi no século XIX, durante o imperialismo, fruto da Revolução Industrial. Os países europeus precisavam ampliar o mercado consumidor, aumentar o comércio e buscar novas matérias-primas. Então, nesse cenário, eles vão buscar conquistar, anexar ou, evidentemente, expandir o comércio com outras regiões. O comércio se tornou mundializado, globalizado. Quem dominava os mares? Os ingleses. Quem era a fábrica do mundo? Os ingleses. Mas como nós tivemos países concorrentes à Inglaterra, ora, eles vão também querer pedaço de partes do mundo. Ampliava-se a técnica produtiva e nós vamos ter uma integração também via comunicações. Olha elas aí, ó. Telégrafo, telefone, o rádio, são filhos da segunda Revolução Industrial. Igualmente, os meios de transporte vão encurtar as distâncias, as locomotivas, o barco a vapor, daqui a pouco o automóvel, o avião. E o europeu levava o discurso de que ele era o centro da inteligentícia mundial e que a cultura europeia era superior aos outros e que os outros povos deveriam consumi-la. Nessa imagem, o caricaturista colocou a China como um bicho mau, ó. Colocou a China como se ele fosse maldoso. Colocou aqui a era vitoriana, o Kaiser alemão, o czar Nicolau II, a República Francesa e o Japão, olhando de forma maliciosa, todos eles querendo fatiar a China. Hoje, quem está fatiando o mercado mundial é o chinês. Olha como mudou o mundo em 100 anos, né? Mestre Nil, deixa R$1 aí na tela, por favor. Beleza, beleza, de Creuza. Deixa eu mostrar imagens depois do slide, olha. Olha a Inglaterra com os tentáculos dela. Viu isso tudo? Índia, Egito, Canadá, Jamaica. Deixa eu ver mais aí. Deixa eu ver mais. Austrália, a ilha de Malta. Olha o tanto de território aí sob o domínio da Inglaterra. Respeite e domine inglês. E você vê, nessa imagem, a Inglaterra, a Britânia, olha aí, levando o modelo de civilização, mas, claro, trazendo os caras armados aos povos que eles consideravam bárbaros. Olha, aos povos que eles consideravam bárbaros. É uma terceira globalization. Notadamente, a China foi alvo dessa ocupação por parte das potências europeias e o continente africano foi fatiado ao interesse das potências europeias. Perfeito? Por último, essa imagem aí da China sendo fatiada pelas potências europeias, enquanto o tio Sam está aqui sorrindo, tomando um xarope das Filipinas, tem ali uma taça de Porto Rico
e tem um prato com um docinho, que é Cuba. Ah, papai, tá aí o mundo fatiado e os Estados Unidos comendo a China, achando que a Cuba, achando que o pedaço está pequeno, mas está de olho naquele mega gigantesco bolão que era a China. Hoje é o inverso, que basicamente é a China que tem se sobreposto em comércio em relação a essas potências quase todas aí, ó. Até a gente chegar à atualidade, ó. A gente fez esse rodeio para você ver um histórico, uma evolução, melhor dizendo, para a atualidade. A globalização atual, ela é filha de um cenário pós-Segunda Guerra. Pós-Segunda Guerra. Num processo de integração que foi intensificado pelas novas tecnologias, internet, telefonia móvel, satélite, novas tecnologias, internet, PC, computador pessoal, satélites, redes sociais, tudo isso daí, olha, tudo isso daí são inovações tecnológicas. Vai haver um incremento do comércio mundial, com certeza, um incremento do fluxo mercantil e a presença das empresas multinacionais. Como exemplo, a gente pode citar aqui no Brasil a Samsung, que lá na região amazônica, na Zona Franca de Manaus, fabrica celulares, televisores, computadores, mas ela é sul-coreana. Ela tem fábrica só no Brasil e na Coreia? Não. Coloquei mais ainda, ó. Vai haver um processo de globalization intensificado pelos novos meios de transporte, o avião, o helicóptero, as motocicletas, os carros elétricos. Eu vou botar aqui, ó, carros elétricos, inclusive caminhões, né? Inclusive caminhões. Show, galerinha, show. Aí está um cenário atual, São Pedro, generalizado de a globalização na atualidade. Visto isso, meu amigo Nil, vamos deixar um realzinho na tela, por favor. Beleza. Beleza, povo. Eu coloquei assim, globalização atual. Características, meios de comunicação muito mais precisos e rápidos. Ah, meu amigo, muito mais. Telefonia móvel, internet, televisão, fax. O rádio é lá da época do imperialismo, mas televisão, internet, criada durante a Guerra Fria. A globalização também permite uma localização e um estudo mais, vamos dizer, online, em tempo real, sobre eventos que ocorrem no mundo. Haja vista, por exemplo, a chamada previsão do tempo, de saber que lá na cidade de São Pedro do Piauí vai chover hoje. Como é que a gente sabe? Os satélites, as informações que vêm lá
da troca de informações entre os vários satélites. E, evidentemente, isso permite um conhecimento melhor sobre as queimadas, sobre os efeitos das enchentes, sobre a possibilidade de furacão. Olha o tanto de informação que a gente tem, que é fruto do avanço dessas tecnologias. E, claro, uma relação mais íntima entre muitos países. Vide, por exemplo, a relação que nós temos de Brasil de Made in China. Que não era grande, mas da década de 2000 para cá, ela tem sido íntima. Ela tem sido quase uma irmã siamês. Quase um irmão siamês. Então, nós vamos ter também uma mundialização dos costumes e dos hábitos. Olha, aqui em Teresina, os meus meninos comiam McDonald's. Eu nunca tinha comido o diabo de McDonald's, né? Rapaz, um dia desse eu fui comer. Para dizer que nunca tem. Rapaz, tu mora em Teresina, nunca comeu um McDonald's? Porque não fazia parte do meu hábito alimentar. Eu gosto de cuscuz com ovo, beiju com carne, arroz com feijão. Mas são costumes, hábitos alimentares que são mundializados, internacionalizados. E é também comércio, né? comércio. Além dos produtos, olha as doenças. Olha a Covid. Olha a Covid-19, galerinha. Como ela nasce na China, e vamos dizer, em menos de 4 meses, ela tem atingido praticamente todo o globo terrestre. Ela surge, emerge primeiramente em Made in China, e ela em pouco mais de 4 meses, ela já estava se propagando pelo mundo todo. A famosa Covid-19. Então, estou colocando aí para você alguns aspectos da globalização atual, que com certeza você vai ver com muito mais propriedade com o professor de geografia. Professor de geografia que é quem, Nilton Mar? Meu amigo Adriano Ramalho, Adriano Mago, para poder você ver essa temática com mais propriedade. Vamos deixar R$1 aí na tela, meu rei, por favor. Beleza, meu amigo Nil. Olha aí, imagens desse mundo globalizado, os satélites, a internet, a mundialização das empresas, a mundialização do consumo também, dos produtos. Se você olhar aí na sua sala de aula ou na sua casa, muito provavelmente, Cauã, você vai perceber a grande quantidade de produtos que não são made in Brasil. São made in China, made in China, made in Taiwan, made in Singapura, que são fabricados nos Estados Unidos, que vêm de fora. Tem isso? Tem. Isso é fruto de um processo chamado globalização. Globalization. Olha o mundo aí. Essa imagem é fantástica, né? Essa imagem, essa montagem mostra uma criança pegando uma foto de satélite, uma imagem de satélite de áreas do globo terrestre que são muito bem iluminadas. E aí você tem destaque aqui, ó,
A Índia é uma vasta península situada ao sul da Ásia, entre o Índico e a cordilheira do Himalaia, pelo amor de lá da Índia. Papai! A Índia é uma vasta península mesmo que se projeta aí sobre o Oceano Índico. E você está vendo aí o lado da Índia. Aqui você tem o território grande de Made in China, ao território da China, que é grandão. É o terceiro maior país do mundo, né? Vamos passar? Está nascendo a globalização. Eu vou botar que é pós Segunda Guerra. Essa globalização que a gente conhece hoje é pós Segunda Guerra. E a Segunda Guerra terminou em que ano? Você foi o maior dos meus casos, de todos os acasos. E mandirururu. Você foi o caso mais antigo e o amor mais amigo. Eu estou parando bem aqui no slide 25, Newton. Eu vou apagar ele, porque nós vamos parar naqueles minutinhos, né? 2 minutinhos, 3 minutinhos. E nós vamos voltar ainda lá do slide 25. 25, vou apagar tudo aqui para a gente encerrar aqui a aula nessa temática. Essa imagem linda, romantizada, né? Como se a luz brotasse ali da mão da menina, como se esse globo terrestre tivesse uma luz própria. Você sabe que a luz vem do Sol, the Sun, mas essa montagem ficou espetaculosa, mostrando essas conexões das várias partes do mundo. A gente vai para aqueles 3 minutinhos e a gente volta já já.